Olá! Sejam bem-vindos ao Vizinhar, o podcast sobre economia e cultura dos comuns. Aqui nesse espaço a gente vai conversar sobre tudo que tem a ver com os recursos e bens comuns, de uma forma descomplicada e acessível. Eu sou a Vitória Mendes, apresentadora do programa, e a cada episódio eu recebo um convidado ou convidada para bater um papo sobre um assunto diferente. E como esse é o nosso episódio número 1, a primeira coisa que eu preciso falar é sobre o nosso nome. Vizinhar é um verbo que as comunidades do norte do Tocantins usam para falar sobre relações comunitárias e sobre a partilha. Nada mais apropriado, né? Esse podcast faz parte do PROCAD Comuns Amazônia, uma parceria entre pesquisadores da Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Norte do Tocantins e Universidade Federal de Minas Gerais, e ele é apoiado pela CAPES. No episódio de hoje, nós vamos começar pelo início. Eu conversei com os professores Dernival Ramos e Arley Silva. O Dernival é historiador e professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Território da UFMT, e o Arley é economista e professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFPA. Eles são coordenadores do nosso PROCAD. A gente falou sobre os comuns da vida cotidiana, sobre experiências na Amazônia e no Cerrado, sobre o que é público, o que é privado e mais um monte de coisa. Meu objetivo com essa entrevista era chegar a uma síntese sobre o que é o comum. Será que a gente conseguiu? Vamos conferir. Então, Arley e Dernival, sejam bem-vindos a esse episódio do podcast. Eu queria começar pedindo uma apresentação de cada um de vocês. Falem um pouco sobre quem vocês são, com que vocês trabalham, se apresentem aqui para o nosso público. Olá, Vitória. Eu sou o Dernival, sou professor de História, trabalho no norte do Tocantins, na UFNT, sou do sul do Pará e trabalho pesquisando e fazendo extensão com comunidades tradicionais, quilombolas e camponesas aqui da região. Olá, Vitória, Dernival, prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Arley Silva, eu sou mineiro de Belo Horizonte, mas resido e trabalho em Belém do Pará, na Universidade Federal do Pará, onde eu sou professor da Faculdade de Economia. E eu pesquiso sobre desenvolvimento e uso de recursos naturais na Amazônia. Mas quando eu digo recursos naturais, eu me refiro principalmente ao que é comumente chamado de recursos naturais renováveis, né? Florestas, tal, esse tipo de questão. E eu sei que vocês trabalham juntos num projeto que é o PROCAD Amazônia, que é um projeto que fala sobre economia e cultura dos comuns. E aí eu queria saber um pouco de vocês, como foi que surgiu esse tema dos comuns na trajetória de pesquisa de vocês? Como é que veio essa história dos comuns? A gente mora, né? Eu moro no norte do Tocantins, e a gente, principalmente em 2014, né, com a aproximação maior com as comunidades camponesas e quilombolas da região, foi ficando muito evidente, né, que uma parte enorme da população tocantinense vivia e vive a partir de um sistema de uso, um sistema de vida, de cuidado, que nós chamamos de comum, né? A partir da coatividade, dos mutirões, e assim sucessivamente. Então, foi a partir dessa experiência, dessa percepção, que a gente foi construindo, né, isso como objetivo, como objeto de pesquisa. Então, foi a partir dessa experiência, essas vivências e parcerias que nós fomos construindo o comum como parte da nossa reflexão. No meu caso, eu sou economista, né? E os economistas geralmente estão sempre falando de sistemas econômicos que têm a propriedade privada e a ação individual como referência. Mas isso não é, a bem da verdade, toda a reflexão que os economistas fazem. Tem uma longa tradição na pesquisa em economia que reconhece outras formas de relação com os recursos que o mundo, que a natureza tem, assim como outras formas de organização do trabalho, né, que se aproximam disso que pode ser traduzido com esse conceito, né, do comum.
uma outra perspectiva de se abordar tanto aquilo que você faz junto, os resultados desse fazer juntos, né? E também aquele conjunto de recursos à disposição, ou que podem ser acessados com alguma luta, né, pelas comunidades e pelas populações. Por isso, pesquisando sobre a Amazônia, que é uma região, como o Dernival falou, onde existe uma grande abundância da experiência que não se resume ao que é propriedade, não é? Então, essa discussão sobre o comum foi se tornando mais e mais importante para nós até que a gente chegou nesse projeto. O Dernival falou um pouco sobre a experiência dele no norte do Tocantins, e o Arley falou um pouco também sobre a experiência na Amazônia. E aí eu queria que vocês contassem um pouco mais para a gente sobre essa trajetória de vida e pesquisa, né, de vocês. Quais foram esses exemplos, quais foram situações, coisas que vocês testemunharam que demonstram que são os comuns, o que é isso na vida cotidiana? Bem, deixa eu começar. Depois a Vitória corta. Em 2015, eu mais o Harley passamos um período nos Estados Unidos e a gente ficava o tempo inteiro conversando sobre a Amazônia, sobre a sociedade amazônica, sobre a economia, a cultura, o modo de vida das pessoas aqui na região. E quando eu voltei, né, no final de 2015, eu passei a ter uma presença muito forte dentro das comunidades, principalmente dos quilombos e da agricultura tradicional, dos agricultores tradicionais. Para mim, existem várias experiências muito interessantes, mas o Quilombo Grotão, aqui em Filadélfia, no Tocantins, no município de Filadélfia, é um exemplo muito claro, né? Todo o trabalho dentro do quilombo é feito no sistema de mutirão. Então, todo dia, na parte da tarde, o Raimundo, que é uma das lideranças do quilombo, organiza os mutirões do trabalho no dia seguinte. Isso é uma forma muito forte, né, de manifestação do comum. Mas existem outras, né? No próprio Quilombo Grotão, é muito comum as pessoas almoçarem juntas, né? Eu estou falando de uma comunidade que tem em torno de 20 famílias. Elas almoçam juntas, ou grande parte das pessoas almoçam juntas. Então, elas estão o tempo inteiro fazendo coisas juntas, né? Seja o trabalho, seja a religiosidade, seja práticas culturais. E essas manifestações concretas foram muito importantes, né, para a gente ir construindo a possibilidade de pesquisa do tema dos comuns e depois elaborar o projeto. Bem, eu concordo com o Dernival. Eu queria acrescentar a isso dois tipos de questões, né? Uma, digamos assim, mais pessoal, né? Hoje, quando eu refletia sobre quais as questões a abordar aqui nessa nossa conversa, eu cresci na periferia de Belo Horizonte e, como grande parte das populações que crescem em áreas periféricas no Brasil urbano, não é? A minha casa foi construída assim ao longo de algumas décadas, né? Aquelas famosas experiências do puxadinho e da autoconstrução. Essa experiência tem momentos muito marcantes para mim ao longo da minha infância e adolescência, na qual claramente, né, tinham momentos de trabalho coletivo, tanto na minha casa, quanto na casa dos meus vizinhos, quanto na casa dos meus colegas de juventude, né? Eu não sou muito velho, mas na minha primeira juventude, digamos assim, eu sou jovem há muito tempo, né? Então, na minha primeira juventude, ali, 18, 17 anos, eu me lembro de diversas situações, por exemplo, em que nós, na minha casa, tínhamos momentos em que os amigos do meu pai iam para a nossa casa. Eu tenho 7 irmãos, e aquilo virava um grande momento de trabalho que não se pagava aquele trabalho, né? Então as pessoas estavam ali mobilizadas em torno de uma espécie de prestação mútua de
ajuda. Porque esse ano eu ajudo o seu Zé Xista, aqui, pai desse monte de menino, bater a laje dele, ou cortar a árvore que ele precisa, ou furar a cisterna que ele tem que furar, e ano que vem eu tenho que construir a minha casa, eu tenho que bater a minha laje, eu tenho que colocar um caminhão de brita para dentro, não é? E aquilo era muito comum, né, que nós nos engajássemos em formas de trabalho não mercantilizado no nosso cotidiano. E isso, para mim, foi sempre uma experiência marcante. Aí, como o Dernival falou, nós tivemos uma experiência de estudar com bolsa do governo federal, né? Ou seja, com recursos comuns também, de certa maneira, né? Nos Estados Unidos. E nos chamou muita atenção o quanto a vida nos Estados Unidos é uma vida mediada por relações de compra de quase tudo, né? Eu vou usar o quase para atenuar. Mas, por exemplo, eu acho que se algum americano chamar o outro para ajudar, o americano médio, né, que vive numa grande cidade e tal, não estou dizendo que isso não exista, mas existe até bastante, né? Exercícios de trabalho comunitário, claro que tem lá suas particularidades, mas o mundo nos Estados Unidos, o mundo das trocas mediadas pelo dinheiro, é muito mais profundo na vida das pessoas, né? A ponto de uma dimensão, por exemplo, como a autoconstrução que eu acabei de descrever, ser quase que bastante incomum, não é? Eu diria. A não ser, e aí são experiências interessantíssimas, né? As formas de colaboração, todo mundo já viu aqueles filmes, erguendo lá o lugar de colocar, né? Eu esqueci o nome que eles usam, né? Para o armazém da fazenda, etc, etc. Isso tem também. Não estou dizendo que não existe. Estou dizendo que a nossa experiência aqui é bastante marcante. Bem, então essa é uma primeira coisa. E, bem rapidamente, eu queria também comentar que quando eu fui me caminhando para a minha pós-graduação, né, eu comecei a prestar atenção nas manifestações econômicas desses tipos de momentos da vida social e econômica que não são, digamos assim, completamente organizados pelo mercado no sentido de trocas de compra e venda de bens, serviços, né? Então eu comecei a prestar atenção particularmente também na realidade urbana, né? Que existem coisas muito peculiares nas cidades, né? Onde existem momentos de troca, de colaboração, algumas mais explícitas, outras menos, né? Mas se você pensa, por exemplo, numa coisa como uma feira urbana, aquilo, de alguma maneira, tem uma dimensão de construção coletiva, né? Aquilo não são trocas assim ou relações completamente organizadas pela venda, a começar pelo fato de que, se você está numa praça, eventualmente você tem uma concessão pública para estar ali, você não compra um pedaço da praça para colocar ali a sua banca. Então tem um conjunto de outras circunstâncias, não é? Que não são muito fáceis de captar se você não considera que existem dimensões que estão, digamos, do lado de fora das relações, como dizem as pessoas do mundo da informática, proprietárias, né? É muito comum esse termo. Não, isso é um software proprietário, ou seja, ele tem dono. Para usá-lo, você tem que comprar. Então, a economia é cheia de relações não proprietárias, né? Então, acho que se a gente começa a prestar mais atenção nisso, no mundo da economia, isso aparece forte, não apenas no cotidiano dos pobres, mas também, como eu disse antes, na minha experiência aí da infância e juventude, mas também em outras circunstâncias. Eu queria fazer um comentário dentro da fala do Harley, né, que é o seguinte: também as práticas culturais, né, das identidades das comunidades, seja uma comunidade urbana ou rural,
elas estão mediadas por uma série de práticas, de regras morais, né, que colocam os sujeitos em comum a todo tempo. Então, as festas religiosas, por exemplo, são momentos de trabalho coletivo, né, por um lado, de instituição, de realização, né, do comum, de institucionalização do comum e da comunidade, mas também momentos em que as pessoas elas reforçam os laços, né, comunitários, elas atuam junto e elas vão construindo culturalmente, né, um existir em comum. Isso está muito claro também, por exemplo, mais recentemente, dentro, né, desse período que a gente está vivendo no país, que as ações coletivas em prol de algum problema que um membro ou outro da comunidade possua, né? Então, minha mãe é uma mulher evangélica da Assembleia de Deus, e ela me falando, por exemplo, a quantidade de o que a gente chamaria de vaquinhas, né, que são ações coletivas em prol de um ou outro membro da comunidade, estão acontecendo. Isso se organiza de diversos modos, pelo WhatsApp, enfim, né? E elas atuam juntas para resolver um problema daquele sujeito. Depois a comunidade atua conjuntamente para resolver o problema de outro. E a comunidade vai, né, nesses momentos de ação coletiva, se reafirmando, né, atualizando os laços e perpetuando, né, a própria comunidade enquanto existência política e cultural. Eu queria também acrescentar nesse ponto que o Dernival falou e também que eu falei, né, mas nós temos exemplos, digamos assim, mais da vida cotidiana e de uma dimensão microsociológica, digamos assim, né, das experiências mais pessoais e comunitárias. Mas eu queria dizer que há também uma discussão de como essas relações, no passado mais distante, já organizaram as sociedades maiores, não é? E como na nossa própria experiência contemporânea continuam a existir realidades não proprietárias que têm aí similaridades de diversas maneiras com aquilo que a gente trata como comum, apenas para não ficar a impressão que então comum é um resíduo no pequenininho, etc., que passa despercebido, sem importância. Não, é exatamente isso que a gente está falando. A gente está dando exemplos mais cotidianos, mas também existem outras dimensões que a gente pode falar, se for o caso. Arley, tanto tu quanto o Dernival, vocês falaram sobre exemplos numa microesfera, né, social. E eu queria, se tu puderes comentar um pouco sobre esses exemplos dos comuns numa esfera mais ampla aqui no Brasil. Bem, no Brasil nós temos, a partir uma consolidação, né, na Constituição de 88, de algumas esferas de, digamos assim, bens, né, comuns de grande envergadura e de importância para a sociedade brasileira. A gente poderia citar as universidades públicas, né? As universidades públicas, elas não apenas oferecem ensino superior, mas elas constroem outras coisas de grande importância, né? Elas formam profissionais que têm um papel enorme, digamos assim, na saúde pública, que é uma outra dimensão, além da universidade da educação pública, as universidades públicas. As universidades públicas criam espaços de pesquisa e aprendizado, e inclusive de extensão também, como o Dernival mencionou no início. Uma outra experiência muito importante no Brasil é o Sistema Único de Saúde, né? Muito falado, mas nem tão conhecido a fundo, que é o SUS, não é? Agora, nesse momento de pandemia, a existência desse grande sistema público, mas, de certa maneira, desse grande bem comum, que é o SUS, teve um papel extremamente relevante. Uma terceira realidade brasileira muito peculiar é a existência, que foi também consolidada a partir da Constituição de 88, são, na Amazônia, as grandes reservas, né, as grandes unidades de conservação, que não existem apenas na Amazônia, mas na Amazônia elas são muito marcantes, muito extensas e muito importantes
para a preservação, né, da floresta tropical, que, por sua vez, né, se a gente continuar aumentando a escala, a floresta tropical tem um papel gigante, né, cada vez mais claro, por exemplo, na configuração do clima no Brasil e em todo o mundo. Então, a gente vê como que as coisas têm uma dimensão importante, né? A existência, a garantia na Constituição, que a gente está lutando, mas está lá, da existência das unidades de conservação das terras indígenas, dos territórios quilombolas, tem um papel enorme na permanência da floresta tropical, que, por sua vez, tem aquilo que às vezes é chamado aí de serviço ecossistêmico, uma dimensão mais próxima à ideia aí de serviço como uma mercadoria, né? Mas não é bem isso. É uma espécie de dinâmica importantíssima na existência de um clima estável no território brasileiro e em todo o planeta. Aí a gente foi numa escala bem alta, não é? Uma coisa que eu percebo no vocabulário que está orbitando ao redor da palavra comuns é trabalho não mercantilizado, coletividade e colaboração, parceria. Então eu queria entender um pouco se a partir dessas palavras é possível a gente caminhar para uma síntese do que são os comuns e emendando junto com isso, de que forma isso se difere do que é público e do que é privado? Bem, eu acho que a gente pode perceber a coisa mais ou menos assim. Aquilo que é privado pertence a algum tipo de indivíduo, não é? E aí, curiosamente, esses indivíduos não são apenas seres humanos, não é? Seres humanos, empresas, grupos de pessoas, digamos assim, um shopping center, né? Ou um condomínio. São áreas claramente definidas pelo fato de que elas são propriedade de alguém. Bem, mesmo o Estado, aquilo que é público no Brasil, isso é uma coisa muito complicada, não é? Porque tem coisas que são públicas e que, no fundo, têm que ser, no máximo, compreendidas como propriedade do Estado. Né? Então, digamos assim, os prédios públicos, eles são fechados de alguma maneira, ou de muitas maneiras, a usos mais coletivos. Bem, mas aí entra uma nuance. Eu falei da universidade pública como sendo uma espécie de bem comum. Não vou nem usar a palavra bem comum, porque isso é uma complicação, mas que não vamos talvez ter tempo de falar nessa edição do nosso podcast. Mas a universidade é uma espécie de comum, e aí entra em cena uma questão muito importante, não é? Tem alguns autores com os quais nós temos proximidade que dizem o seguinte: o comum, na sua expressão talvez mais profunda, é marcado por uma atividade, uma construção comum, uma construção que é ao mesmo tempo marcada por relações de reciprocidade, relações de pertencimento, de prestação de dádivas mútuas. Né? Então, olha que interessante. A universidade, por um lado, ela é pública porque ela, digamos, ela é construída pelo Estado e ela é, muitas vezes, administrada diretamente pelo Estado. Acontece que na universidade, por causa desse status de coisa não ligada a uma pessoa ou a um grupo específico, abre-se um monte de oportunidades de participação e construção coletiva. Então, nesse caso, é um caso muito interessante em que o público abre espaço para aquilo que é comum. Uma outra manifestação disso, a gente poderia pensar, por exemplo, num lugar, num espaço. Vamos pensar num... O parque, ele pode ser apenas público. Né? É um lugar ali onde
as pessoas podem visitar e podem ter um conjunto de atividades e outras não, né? Todo mundo já viu uma plaquinha de um famoso parque que tem em Curitiba, que é cheio de proibido isso, proibido aquilo outro. Mas você pode ter um espaço como um parque, onde existem uma série de construções de comuns. Áreas onde as pessoas, por exemplo, têm um conjunto de formas de apropriação para construir grupos de dança, construir grupos de aprendizado. E aí você fala, pô, mas dança, isso não é tão importante. Olha, nós estamos vivendo um momento em que a saúde mental coletiva depende fundamentalmente do encontro, e esse encontro está ausente, né? Então, a gente não deve menosprezar essas construções comuns que têm suporte em lugares que são detidos e administrados pelo Estado, mas que são povoadas por experiências do comum. O comum, nesse sentido que eu estou falando, Vitória, então seria relacionado a bens que podem ser públicos, mas que se transformam em realidades construídas coletivamente, em que as pessoas têm responsabilidades coletivas, engajamento coletivo e construção coletiva. É claro que isso às vezes está relacionado a recursos, às vezes está relacionado a espaços, às vezes está relacionado a instituições, mas é a construção que preenche, dá sentido e substância à realidade do comum. Então, o comum é construído por pessoas que são, digamos assim, construtores de comuns, né? Essa não é a única perspectiva, mas acho que essa é bastante frutífera. É muito bom. Eu percebo que a gente começou falando um pouco sobre comuns na experiência cotidiana, né? No mundo material, no mundo da vida cotidiana. E agora, caminhando um pouco mais para a teoria, eu queria perguntar para o Dernival sobre autores e autoras, né? Do tema. Quais recomendações ele tem? Quais são autores e autoras que fazem, enfim, sínteses interessantes, que dão exemplos interessantes sobre o assunto? Para quem estiver começando, né? Quem estiver, enfim, no início dessa jornada de aprender e conhecer os comuns. Então, pergunto isso para o Dernival. Bem, são muitos, né? O Harari está aqui fazendo campanha, né? Pelo autor dele. Mas eu vou dizer outros autores. Bem, existem uma diversidade enorme de autores, mas o projeto selecionou alguns, né? E aí a gente trabalha muito com 3 autores, né? Ou 4 autores, que acho que para começar, um bom começo, né, uma boa entrada nesse tema, é o livro do Dardot, que são franceses. O livro se chama O Comum, foi publicado no Brasil pela Boitempo. Para você se aprofundar um pouco mais do ponto de vista histórico, né, na experiência europeia e inglesa, nós temos o livro Costumes em Comum, do Edward Palmer Thompson, que foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Então, é um livro que conta a história do comum dentro da experiência inglesa, né, e das lutas populares contra a expansão da economia de mercado no século XVIII. E a gente tem um outro recorte, que é o recorte econômico, né, que é o Cal-Polanyi, que foi publicado no Brasil pela editora Contraponto. A gente está usando 2 livros. A obra mais conhecida do Polanyi é A Grande Transformação, né, que foi recentemente relançado no Brasil, né, uma tradução nova pela editora Contraponto, e A Subsistência do Homem, que é um livro de ensaios, né, que, lidos conjuntamente, dão um panorama bem interessante da obra do pensamento do Polanyi e mostram como esse autor contribui com a discussão. Na Amazônia, eu gostaria de falar de 2 autores, né, a professora Rosa Azevedo, do NAIA, da UFPA. Ela tem uma produção enorme sobre comuns. Eu acho que talvez seja ainda a melhor forma de entrar na discussão na Amazônia, seja lendo e, né, pensando junto com a professora Rosa Azevedo, e o professor Chiquito, né, que é
um grande parceiro, né, um grande incentivador do projeto e que é uma pessoa que pensa a economia e a sociedade amazônica há muito tempo. Então, o Chiquito tem uma obra vasta também, a professora Rosa tem uma obra vasta, né? São autores de referência para a gente. E tem um outro autor que é interessante para pensar comuns dentro das comunidades tradicionais, que é o Paul Little, que esse nome é norte-americano, um autor antropólogo que trabalha no Brasil há muitos anos, na Universidade de Brasília, e ele tem uma reflexão muito interessante sobre os territórios comuns das comunidades tradicionais no Cerrado e na Amazônia. Gente, para encerrar então a nossa conversa, eu queria que vocês falassem sobre o Procad Comuns Amazônia, né? Do que se trata, que balanço que vocês fazem dessa experiência, como é que está sendo essa experiência de colaboração entre as instituições que vocês fazem parte, enfim, vocês como professores, os estudantes, todo mundo que está envolvido no Procad. Então, se vocês puderem encerrar contando um pouco para a gente sobre o projeto e onde encontrar mais informações também sobre o Procad. Bem, é o seguinte, a gente tentando ser coerente, né, a gente tenta fazer um comum, né? Então, nós tentamos estabelecemos a parceria e tentamos manter essa parceria na gestão do projeto de forma comum, né? Ou seja, em coatividade, em decisão coletiva, da forma mais transparente e colaborativa e comunitária possível, né? Então, essa é a dimensão institucional. Nós temos a UFT, agora a UFNT, né? A UFMG, a UFPA. Nós temos uma outra dimensão do projeto, que é a dimensão mais, digamos, teórico-metodológica do projeto, né? E aí nós tentamos também fazer o pensamento em comum, né? Ou seja, o resultado da nossa reflexão, o artigo, ser produzido também em comum. E aí tentando fazer o pensamento ser coatividade, não apenas entre pesquisadores, professores, mestrandos, doutorandos, mas de forma fundamental com sujeitos das comunidades, né? Então, quilombolas, camponeses, nós fizemos várias experiências antes da pandemia de ir a campo em que nós pensávamos conjuntamente, em coatividade, questões que são colocadas na realidade das comunidades e que eram questões que nos interessavam, porque somos pesquisadores, extensionistas, mas questões sobre as quais os quilombolas, os camponeses estavam pensando, né? E aí a gente tentou construir um comum do conhecimento como uma das dimensões do projeto, né? Acho que um pouco disso o Rally pode complementar alguma coisa que eu tenha deixado. Bem, a gente poderia dizer que o Procad, como uma iniciativa, digamos assim, institucional, né, é um programa da CAPES que aloca, né, recursos para aprimoramento acadêmico e institucional de programas de pós-graduação. Talvez seja muito frutífero a gente olhar para isso, né, como uma espécie de... o comum cria uma perspectiva sobre as coisas, né? Então, por exemplo, é muito importante para uma sociedade, como a sociedade brasileira, contar com programas de pós-graduação que criam espaços, oportunidades, estruturas para as pessoas que estão preocupadas com alguns assuntos tópicos, problemas, né, de diversas naturezas, problemas de medicina, problemas de engenharia, problemas de ciências humanas, problemas de história, problemas do território, problemas da economia, problemas da cultura, para que esses grupos tenham onde aprofundar os seus estudos. Então, a CAPES cria esse sistema de aprimoramento, que é o Procad, que é um conjunto de recursos disponibilizado para programas, mas a coisa interessante o aprimoramento é incentivado na cooperação entre programas de pós-graduação. Então, o que é o Procad na prática, no nosso caso? É uma iniciativa de colaboração de 3 programas. O programa da UFNT, que é o mais recente, o programa da UFPA, que é intermediário, digamos assim, e um programa mais antigo e mais consolidado, que é da UFMG. Então, nós temos
exercitado formas de colaboração desde antes da pandemia. Uma coisa interessante que aconteceu, né, que a gente vai descobrindo aí, da maneira que é possível, caminhos, é que a pandemia nos constrangeu, por exemplo, em termos de encontros, etc., mas ela nos empurrou na direção de fazer disciplinas coletivas dos programas e também de criar eventos que ficam registrados, né? Então, a Vitória perguntou de que maneira nós podemos encontrar, as pessoas interessadas podem encontrar materiais que foram gerados ao longo do projeto. Por causa da pandemia, nós fizemos eventos online. Então, por exemplo, nós temos aí no canal do Neuza Agroecologia, Neuza com Z, você pode encontrar no YouTube um conjunto de vídeos, né, que são resultados das nossas transmissões, né, das nossas lives, que nós temos feito desde o ano passado, que são debates a respeito do comum. Né? Convidamos algumas das pessoas que a gente mencionou aqui. Convidamos a professora Rosa Acevedo, que foi a primeira convidada do nosso evento do ano passado. Convidamos o professor Chiquito. Convidamos um monte de pessoas. E esses vídeos estão disponíveis se você quiser acessar e conhecer um pouco mais. Também nós temos um canal, né, no Instagram chamado Procad Comuns, e você também falar algum material a respeito. Mas eu queria destacar que, por razões conjunturais, digamos assim, né, a gente acabou também encontrando uma outra expressão do nosso engajamento na construção de conhecimento a respeito desses temas que a gente está discutindo aqui, fazendo disciplinas em colaboração, que reúnem pessoas das 3 instituições, o FPA, o FNT e o FMG. Nós também fizemos encontros diversos que reúnem pessoas desses lugares e de outros lugares, né? Pessoas de outros países que estiveram conosco. Então, é uma dimensão de colaboração também, me parece bastante interessante, que apareceu no percurso, né, do nosso projeto, a despeito também da gente não ter conseguido continuar com, pelo menos momentaneamente, a gente espera sim, né, com os eventos presenciais, que eram riquíssimos, como o Dernival falou antes. Gente, então é isso. Eu agradeço o professor Arley, eu agradeço o Dernival pela participação e até a próxima. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Até a próxima, galera. É nóis. Tchau, pessoal.